Bom dia, boa tarde ou então boa noite, né? Não sei que horas você tem aí, mas sou o professor Marcos Paulo e hoje a gente vai falar sobre cinemática. Na verdade, isso daqui é a continuação do assunto de cinemática, né? Podemos até chamar aqui de cinemática 2, tudo bem? Muito bem, qual vai ser a ideia? Nós vamos aprender hoje melhor sobre como que funciona a velocidade média, o conceito de velocidade média e a função horária dos espaços, tá? Bem como algumas características das funções. Vamos lá. Vamos ver como é que fica. Vou colocar aqui o nosso conteúdo de lado e agora nós vamos revisar o que é uma função. Uma função, ela é o seguinte, é uma transformação que pega valores de um certo conjunto que nós vamos chamar de domínio, e me dá uma resposta para esses valores em um outro conjunto que nós vamos chamar de contradomínio. Vou colocar aqui um número, só para vocês não pensarem que só vale letra, tá? Então, qual é a ideia? Uma função, ela pega um valor aqui no domínio, por exemplo, b, e me diz qual é a sua resposta correspondente no contradomínio. Então, por exemplo, eu posso fazer a seguinte pergunta, tá? Isso daqui vale qualquer pergunta. Posso perguntar, por exemplo, qual é o número da sua casa? Quando eu fizer a pergunta qual é o número da sua casa, você vai pegar no conjunto de números que tem a sua rua. Então, por exemplo, a sua rua vai do 100 até o 200. E aí você vai me dizer qual desses valores corresponde ao número da sua casa. Veja que tem outras casas com outros valores correspondentes. Tudo bem? Uma coisa que não pode acontecer é eu perguntar para você qual o número da sua casa e você me dar duas respostas diferentes. Isso não dá para acontecer. Tudo bem? Porém, uma coisa que dá para acontecer é de uma mesma resposta, por um acaso, satisfazer duas perguntas diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja o número da sua casa, né? Eu pergunto qual é o número da sua casa, você me diz o valor. E existe a possibilidade deste valor aqui, por exemplo, ser uma resposta para mais do que uma pergunta. Então, por exemplo, o número da minha casa é 30. Essa resposta 30, ela pode ser válida tanto para me dizer qual o número da minha casa, quanto para dizer, por exemplo, qual a minha idade. Ou seja, uma outra pergunta, uma pergunta diferente, pode, por um acaso, me indicar a mesma resposta, tá? Como, por exemplo, na lista de chamadas, né? Um exemplo. O que acontece na lista de chamadas? Você pode, para cada número, você vai corresponder uma pessoa, perfeito? Porém, existem pessoas que são o que nós chamamos de homônimos. Essas pessoas têm o mesmo nome, mas mesmo que elas tenham o mesmo nome, elas vão ter números diferentes na lista de chamadas. Só lembrando que esse valor aqui, que está do lado, é o contradomínio, tudo bem? E ele corresponde às respostas válidas, enquanto que o domínio corresponde às perguntas válidas. Perfeito? Bom, então isso é uma função. O que é o nosso estudo de hoje? Então, hoje nós vamos estudar o que nós chamamos de função horária dos espaços. Vou colocar o nosso conteúdo aqui de lado. E agora nós vamos falar sobre a função horária dos espaços. A função horária dos espaços, ela me diz qual é o valor do espaço e em qual
tempo esse objeto está nesse espaço que eu estou dizendo aqui. Chamaremos espaço de S, tudo bem? Espaço. Normalmente ele pode ser medido em metros ou quilômetros. Chamaremos o tempo de T, perfeito? Então, T estamos chamando de tempo. Nisso daqui, temos também uma outra nomenclatura, que é o que nós chamamos de espaço inicial. Espaço inicial é um valor fixo, tá? E a gente chama ele de S0. Ele é o início da minha contagem, é o início da minha função. Então, a função horária dos espaços, ela serve para quê? Ela serve para que a gente consiga relacionar da onde eu saí, que é esse valor, onde que eu vou chegar e em qual tempo eu vou chegar. Perfeito? Então a ideia é mais ou menos o seguinte: para eu chegar na posição S, eu tenho que sair da posição S0 e andar mais um pedacinho, mais alguma coisa. Essa coisa aqui é o quê? É a velocidade que eu apliquei, ou seja, com qual velocidade eu estou correndo, vezes quanto tempo eu vou correr nessa mesma velocidade. E essa, então, é a função horária dos espaços. Para que ela serve? Quando eu tenho um valor de t específico, então essa é a minha pergunta, o meu domínio, ele vai me dizer um valor de s específico aqui no contradomínio. E essa é a função horária dos espaços. Perfeito? Vou escrever aqui para vocês. É importante saber o nome, talvez vocês chamem isso daqui de sorvete ou alguma coisa do tipo, mas é importante saber o nome de fato delas, tá? Porque os exercícios eles vão perguntar para você diretamente qual é a função horária dos espaços de algum objeto ou coisa do tipo. Então é bom que você não fique decorando ela a partir de apelidos e coisas do tipo. Muito bem. Tá aqui a função horária dos espaços. Ela me diz onde eu estou e em qual tempo eu estou. Outra coisa que a gente ficou de ver hoje é o que é velocidade média. Qual é a ideia? Vamos supor que eu não queira saber exatamente onde o objeto está e exatamente em qual tempo ele está. Eu só quero saber um valor mais ou menos, tá? Então eu tenho aqui uma posição, né? S0, que é o meu espaço, e aí eu andei, e cheguei aqui até uma outra posição, que eu vou chamar de S. Tudo bem? O que é a velocidade? O que é a função horária dos espaços, por exemplo, ela me diria? Ela me diria exatamente em qual ponto eu estou, desses daqui que eu desenhei, e em qual instante de tempo isso aconteceu. Já essa outra informação, que é a velocidade média, é para quando eu não quero tanta informação assim. Eu quero só saber o seguinte: eu quero saber mais ou menos quanto tempo levou para a pessoa sair da posição S0 e chegar na posição S. Então, só mais ou menos quanto tempo levou para fazer isso. E mais ou menos qual que é a velocidade que ele estava. Tudo bem? A velocidade média, ela só depende do meu espaço final, retirado do espaço inicial, dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, quanto tempo levou para eu sair de S0 e chegar até S. Vou chamar aqui de delta t. Lembrem que esse delta ele sempre vai significar um intervalo, tá bom? É isso que esse delta significa. E isso será a nossa velocidade média. Ela não me diz exatamente em qual tempo e onde eu estou. Ela só serve para me dar uma base do movimento como um todo. Então lembrem que essa é a grande diferença entre velocidade média e esse caso aqui da função horária dos espaços. Na função horária dos espaços, eu tenho os valores instantâneos. Na velocidade média,
eu tenho os valores gerais. Tudo bem? E é isso por enquanto. Eu vou colocar na descrição do vídeo quais são os exercícios e páginas que vocês vão ter que resolver. No próximo vídeo eu vou resolver junto com vocês algumas coisas, tá? Tchau, tchau, até mais. E lavem as mãos.